dentro dos seus parâmetros legais, a gente impediria a degradação e a ocupação irregular, tendo que hoje a gente fazer um investimento fortíssimo, por exemplo, à beira da Lagoa de Piratininga, para resolver um problema de ocupação irregular que foi se criando ao longo do tempo e que gerou um passivo enorme para a cidade. Então, há de se ter uma reflexão, um bom senso enorme do que a gente está tratando agora, porque isso traz um impacto para a cidade, onde a cidade não tem que ter mais despesa com o custeio dela. Não é por aí que a gente vai desenvolver a cidade. Então, apenas uma reflexão, e se for do interesse do município em ficar com essas áreas, que indenizem os seus proprietários no seu devido valor dessas áreas. É só isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado e boa noite. Vamos ouvir agora o senhor Carlos Marins. Fala, companheiro. Boa noite a todos. Boa noite, presidente. Boa noite a todos os vereadores presentes, ao Ministério Público, doutor Luciano de Matos, sempre aí com a gente, lutando, nos apoiando, dando o melhor de si para o meio ambiente em Niterói. Eu gostaria de falar, em primeiro lugar, com a nossa subsecretária de Meio Ambiente de Niterói, que essa área que ela está colocando próximo ao túnel, essa área nós já entramos com representação desde 2016, porque essa área está sendo desmatada com autorização da prefeitura. Eu estou colocando aqui o número da autorização, tá? Para o desmatamento, tá? E essa autorização foi dada para uma empresa de Niterói, urbanizadora Piratininga, em consenso com a prefeitura, pela construção de um shopping que quer para ser construído aqui ao lado do túnel, no lado Cafubá do Morro da Viração. Essa área é uma área de Mata Atlântica, é uma área de proteção ambiental e de vida animal, cheia de animais silvestres, tá? E está sendo permitido, tá, o desmatamento aqui. Nós já entramos 3 vezes no Ministério Público com representação e está sendo invadida de novo. Se vocês quiserem ver, saiu no jornal O Globo de domingo. Nova invasão, desmatamento, tá certo? E mais uma coisinha para a subsecretária, para ela ficar sabendo. O PUR da região oceânica tem mais de 10 anos, tá? Está totalmente defasado. Nós queremos sim, nós vamos forçar a prefeitura que ano que vem a gente fazer esse PUR. E não adianta vir tentar querer aumento de gabarito, porque nós não queremos aumento de gabarito na região oceânica. E queremos as nossas áreas de proteção ambiental protegidas e não comercializadas e vendidas como lotes e condomínios de luxo, como está acontecendo aqui. Muito obrigado a todos. Desculpe alguma coisa. Obrigado, Carlos Marins. Nós temos aqui escrito a senhora Arlete Osório, mas ela está no Facebook. Dona Arlete, se estiver nos ouvindo, entra no site da Câmara, www.câmara de Niterói, RJ.gov.br, vai aparecer lá, plenário legislativo, a senhora acessa e faz a inscrição para falar, que nós estamos aguardando. Vamos ouvir a dona Kátia Enes. Oi, conseguem me ouvir? Alô, conseguem Kátia, me ouvir? com a palavra, estou te ouvindo, pode falar. Muito obrigada. Boa noite a todos. Eu gostaria de salientar que, na verdade, a minha inscrição é mais para reverberar algumas falas do Dr. Fernando Tinoco, me parece, da OAB, e algumas que foram lançadas pelo questionamento
de se colocar pessoas que não podem ficar na praia e adentrarem o parque. Com respeito ao que o doutor Fernando Tinoco falou, reverbero que concordo com ele que se fazer um projeto de lei calcado numa ação que ainda está em pendência judicial é altamente danosa. Por quê? Ela pode lá na frente ser inviabilizada e todo um esforço feito cair por terra e, quem sabe, recursos do município que podem estar sendo utilizados de forma muito mais proveitosa serem encaminhados por um projeto falho. A questão do morador que está na região de praias e que não pode ficar lá, adentrar o parque. Isso, para mim, também é motivo de preocupação. Geralmente, esses loteamentos ilegais começam assim. Uma pessoa se instala, quando você vê, tem outra pessoa se instalando, e aí o parque vai ficar cheio de moradias ilegais, como já acontece em vários lugares na região oceânica, e você não vai ter controle sobre isso. Então, me preocupa realmente essas demandas, tanto a demanda judicial, quanto a de se permitir alguns loteamentos dentro do parque que podem propiciar a mais confusão. E como foi falado aí pelo último, acho que é Carlos, se não me falha a memória, da região oceânica, percebo que há uma grande quantidade de empresas interessadas em fazer novamente o que foi feito em Niterói, aqui na área de Jardim Caraí, principalmente, que é colocar espigões naquele lugar que era um santuário. E hoje simplesmente se tornou um problema público onde você não tem nenhum tipo de preservação. Está aí a Laguna de Piratininga, a Lagoa de Itaipu e o canal que toda hora o pessoal está reclamando. Isso precisa ter muito cuidado mesmo. Eu estou achando que esse projeto é um projeto que está sendo levado a toque de caixa. Não sei por que tanto interesse nisso, se existe uma pendência judicial. Eu, ao meu ver, acho muito prematuro esse debate na Câmara agora. Obrigada. Finalizei a minha exposição. Obrigada. Ok, Cátia, obrigado. Doutor Raposo, quer fazer uso da palavra? Esclarecer alguns pontos que foram colocados? Vou esclarecer alguns pontos, pois não. Hein? Vou esclarecer alguns pontos. Está ouvindo? Estou te ouvindo, pode falar. Tá. Vamos lá. Vou começar de trás para frente aí, nas questões aí que são afetas, né? Em relação à fala da senhora Cátia Enes, esse projeto de lei, ele foi elaborado já tem quase um ano, né? Ele foi protocolizado na Câmara no início do ano, né? Então, assim, eu considero que, pelo menos por parte do Executivo, não está sendo tocado assim, com a celeridade que ela comentou na sua fala, né? E tanto é assim que estamos aqui numa audiência pública, necessário vão ser feitas outras, até que haja o debate com a sociedade civil e com as autoridades pertinentes. Bom, um dos pontos que ela colocou, né, a questão das ações, como eu coloquei na minha fala inicial, o projeto de lei ele acaba por resolver duas pendências judiciais, né? Tanto a ação civil pública que questiona a retirada de parte, né, do PARNIT por meio de corrigenda e não projeto de lei, né, que se está fazendo agora justamente por meio de projeto de lei, e em relação à Praia do Sossego, há uma decisão judicial, eu até citei aqui, se você quiser consultar o advogado, é o processo 0054868-29, 1995, 402-5102. E há uma determinação judicial justamente para o município retirar a casa que hoje está na descida para a Praia do Sossego, né, e alocar essas pessoas na rua que dá acesso à Praia do Sossego, né, que seria
digamos, uma franja ainda da área de proteção permanente, com essa retirada desses lotes da área de proteção permanente, que possibilitaria a construção, enfim, de uma moradia, né, até pelo município, para essas pessoas, né, que vivem da pesca, para elas poderem morar próximo à Praia do Sossego, né. Até registro aqui, se for olhar nesse processo, a decisão do juiz e até a manifestação do Ministério Público Federal na última ata, ele até houve um certo desconforto do Ministério Público de colocar essas pessoas na área de proteção. Então, houve até uma citação à eventual alteração legislativa justamente para que se colocasse essas pessoas numa área que não fosse de área de proteção permanente, né? E como já bem colocado pela Amanda, né, não haveria grande impacto ambiental se retirasse esses lotes que ficam na rua, já na saída da área de proteção. Bom, eu acho que em relação à fala do Fernando Tinoco, né, há uma petição do Ministério Público, né, depois o doutor Luciano pode até confirmar, com 2 pedidos, né, em relação à complementação do laudo. Se há projeto aprovado na Prefeitura, e aí eu faço um link com a fala do senhor Carlos Martins, que ele fala na construção de um shopping. Não há, eu antes de vir para a audiência, né, eu entrei em contato com o secretário de Urbanismo, não há nenhum projeto aprovado, né, muito menos um shopping, né, para a região. Caso seja aprovado o projeto, essa área da saída do túnel Charitas-Cafubá, ela voltaria a ser uma zona de conservação da vida silvestre, do CVS, e que tem lá no sul da região oceânica um gabarito bem limitado, 2 andares, enfim, no máximo 10 metros quadrados, já tem uma definição do que poderia ser construído ali. Isso aí vai ao encontro do que a subsecretária Amanda falou, né, dessa preocupação também de tratar essa área como uma zona de amortecimento, né, evitando-se a construção de prédios maiores ou até um shopping que teria um afluxo de pessoas muito grande para a área. Então, repetindo, eu acho que a gente até vai juntar no processo, né, vai ficar público, pelo que o secretário de Urbanismo passou, a gente não tem nenhum projeto aprovado recente nessa região, né, da saída do túnel Charitas-Cafubá, muito menos um shopping, né. Então, aquela informação que eu tive hoje à tarde, isso vai ser lançado também no processo judicial. Até para quem não conhece, quem quiser acompanhar, essa questão da discussão na corrigenda é o processo 0049 051 76 2017 819 002. Esse ele está tramitando na Justiça Comum, ao passo que o outro está tramitando na Justiça Federal. E em relação, né, como eu falei, na petição do MP, a gente tem esses 2 pedidos, né, se há um projeto aprovado e para que fossem juntados os estudos que foram apresentados ao Coman, lá originariamente, lá na reunião de 10 de dezembro de 2013. O processo está todo no administrativo, né, que culminou com a edição do Parnip, está todo nos autos. Enfim, não sei se existe algum outro documento para ser juntado pela Secretaria de Meio Ambiente, mas assim, eles podem esclarecer, mas, salvo engano, os estudos foram apresentados ao Coman, não contemplavam essas áreas que foram incluídas justamente na publicação, né? Por isso a corrigenda, né? Então, elas não tinham sido originariamente contempladas nos estudos. Mas, enfim, se houver algum outro documento, eu acho que a Secretaria do Meio Ambiente pode esclarecer melhor. Bom, acho que os meus esclarecimentos são esses. Eu acho que tem mais algumas questões técnicas da Secretaria de Meio Ambiente e outras questões até de mérito do projeto, né, para ser debatido com os próprios vereadores e com a sociedade civil. Então, era essa a minha fala. Vamos ouvir agora o doutor Eurico, também respondendo os questionamentos do pessoal que já fez uso da palavra. Eu agradeço a todos. Eu anotei o nome das pessoas aqui, o Osório, conheço bem, não sai da secretaria. O Hotel Panorama é um esqueleto que ninguém da cidade deseja mais
ter como visual. Ao contrário, a Secretaria de Meio Ambiente quer que o Hotel Panorama, com a viabilidade, dentro da legalidade, se incorpore ao parque. A gente vem debatendo até junto ao MP para fazer um termo de ajustamento de conduta para viabilizar isso, porque ele tem mais de R$1 milhão de multa já proveniente de erros de conduta. Mas a gente quer equacionar, a gente quer construir, então deixar bem claro nesse sentido que a gente vem tentando viabilizar que aquele esqueleto se torne uma coisa útil à cidade e principalmente incorporada à cidade. E a gente vai conseguir, tendo diálogo e bom senso. Segundo, queria responder ao Carlos Marins, agradecer a pergunta dele, achei... eu vou dizer uma palavra em latim, ele exerceu a libertas conviciandi. Eu acho que ele até, a palavra é pertinente o que ele falou, mas aquilo que ele apresentou, a gente levantou, está no E-Cidade, tem transparência no site da Secretaria, você pode saber o que é. Aquilo ali nada mais é do que não há autorização de supressão de vegetação. Supressão de vegetação é corte de árvore para ser objetivo. Há autorização para capina e roçada, é outra coisa. E ele até, na libertas conviciantes dele, que eu acho importante a gente acreditar nas coisas que achei que ele foi até indelicado com a minha subsecretária. Queria deixar isso aqui registrado, respeitando todo o direito dele, não da indelicadeza, mas da demanda. Com relação à Kátia, realmente a ocupação irregular é um desafio de todas as cidades. Eu sou um ecologista urbana, queria hoje citar a minha primeira audiência pública depois do falecimento do meu preceptor Alfredo Sirquis, não queria deixar de citá-lo, foi meu professor, me ensinou muito sobre olhar para a cidade como um todo. Eu olho a Amazônia como eu tenho que olhar a Amazônia, e olho a cidade como eu tenho que olhar a cidade. Esse projeto é um projeto que não demoniza, aí eu respondo ao presidente da ADEME, Bruno Serpa Pinto, e ao Eduardo Tavares. A Secretaria de Meio Ambiente não demoniza o mercado imobiliário. Nunca demonizou e nunca vai demonizar. A Secretaria de Meio Ambiente quer construir emprego, renda, inclusão social e preservação ambiental. E eles sabem disso, e a gente também estabelece um diálogo. O que pode, pode, o que não pode, não pode. Dentro de um critério, principalmente nessa retomada que a gente tem aí pela frente. E a atividade que eles representam é uma atividade importante para a retomada da inclusão, para a geração de emprego. Que mais? E no que tange ali essa zona do túnel, ali é uma zona de amortecimento. A poligonal do túnel, uma zona de amortecimento. É completamente inviável. Todos aqui, tem ex-secretário de Meio Ambiente, tem ela, doutora, é inviável qualquer construção de shopping ali, com esse projeto de lei. É completamente inviável. Não há a menor... Primeiro, vontade política. Já foi declarado pelo próprio prefeito. E segundo, não há viabilidade para fazer um shopping ali. Não há. Eu entrego a minha cadeira de secretário, se isso acontecer, não há zona de amortecimento, uma poligonal. E o terceiro, o Tinoco, que é um companheiro aguerrido, ordem judicial, se você coaduna
com o governo federal, o presidente da República, que acha que a ordem judicial não se cumpre, a minha opinião é contrária à sua. A ordem judicial se cumpre. Ninguém quer tirar ninguém da Praia do Sossego. Existe uma ordem judicial que determina. A ordem judicial, o Bolsonaro que fala, a ordem judicial não se cumpre. Para mim, se cumpre. E eu vou cumprir, até pela minha formação. Segundo, a gente quer, com esse projeto de lei, viabilizar que ele tenha a essência da permanência dentro do Parnit. E esse projeto de lei equaciona isso e viabiliza isso. Eu queria fazer essas respostas, deixar claro, também posso ter exercido a libertas conviciante, mas é a pura verdade. Como todos aqui, queremos crescer com critério e responsabilidade. E responsabilidade ambiental, gerando emprego e renda. Eu acho que todas as respostas foram complementando também o que o meu procurador-geral, que é o norteador das ordens judiciais, determina, assim como o Ministério Público. Doutora Amanda, tem alguma coisa a acrescentar? Não? Então vamos abrir aqui, franquear a palavra aos companheiros que estão aqui no plenário. O primeiro inscrito é o senhor Renan Gonçalves Teixeira. Por favor. Boa noite a todos, ao presidente e a todos os vereadores presentes, nossos participantes aí nossos participantes. Obrigado. Tá ótimo. Obrigado. Obrigado. A todos os participantes aí online. Eu não pertenço, não faço parte de nenhuma associação de moradores, inclusive é da minha região. Eu sou morador da Fazendinha, né? Ali, próxima à saída do túnel ali. Aquela é uma área, leva o nome de Fazendinha porque foi uma fazenda do meu avô, um sítio, né? Que lá no meados da década de 80, teve o loteamento, a Upisa entrou lá, fez acordo com ele. Ele hoje tem uma área ali que fica, a área que fica ao lado do ABB de Piratininga. Por isso, meu interesse aqui, eu tenho um interesse porque a gente tem uma área ali de 3.000 e poucos metros, e ela está dentro dessa área de zoneamento, e ali, numa área de 3.000, quase 3.600 metros, a gente pode construir, acho que 700, 800 metros ali só de construção. E no entanto, não tem uma árvore nativa mais ali naquela região, dentro da minha área. E nem na área do lado, que é a área do seu Moacir. Não existe mais área nativa naquilo ali. E nem na área que hoje só uma pergunta. Aquela área achurada é a área que vai sair, ela não vai estar dentro da área de zoneamento, aquela que apareceu? Pois é, inclusive aquela área também não tem. Aquilo ali é onde antigamente, na década de 80, início da década de 90, era o sítio de Neumi, que depois veio a ser tomado pelos... Quando ele perdeu na justiça aquilo lá, e aí quem entrou lá foi o pessoal da família de Sabará, de Biló, e aí eles também, no final das contas, fizeram acordo, saíram. Aquilo ali também já não tinha área nativa. Neumi tinha criação de cabra ali naquela montanha inteira, ali naquilo ali. Quem sabe como é criação de cabra sabe que não sobra nada. Então, na verdade, aquilo ali é uma área de auxiliar, de amortecimento, porque a área da preservação começa depois. Está ótimo. É tipo uma mata ciliar quando tem rio? Posso entender. Mas, na verdade, eu não acho, na minha opinião, que deveria ser um impedimento para o crescimento da nossa região.
Entendo que nós temos que cuidar muito bem da nossa preservação ali da área. Eu sou morador, eu nasci ali, na Fazendinha. Eu passava aquele mato todo, eu virava para o lado de São Francisco, a pé, voltava, fazia isso sempre. Conheço aquela região toda ali. Sei que tem muita área, tem muito animal muitos animais ali a serem preservados. Muita coisa que deixou de ser preservada que poderia estar sendo preservada. Ali por cima da onde hoje é o túnel, se você for fazer aquele caminho da Estrada da Viração, ali tinha uma cachoeira que eu cansei de tomar banho, que hoje ela acabou, porque está sendo ocupada. Tem moradores que estão começando a entrar ali. Eu não sei se a prefeitura está vendo isso daí. Daqui a pouco aquilo ali começa a ter uma caçambada de construção ali. Está ali em cima. Entendeu? E a cachoeira já não há mais. O riozinho que eu tomava banho, esse riozinho acabou faz muito tempo. E ficava ali na Baixada mesmo, quase na entrada da Rua 100. Antigamente tinha ali. Então, quer dizer, o que eu quero dizer é, eu tenho interesse em preservação, mas eu tenho interesse também que a nossa região se desenvolva. Eu, como morador, tenho pleno interesse que a nossa região ali se desenvolva. Se a gente limita demais, a gente está numa faixa, numa área de zoneamento, onde tem uma via hoje que é uma das principais da região oceânica que leva para o túnel. E você não pode explorar aquela via. Você tem que colocar tipos de negócio que sejam, porque é uma área ambiental atrás. Ótimo, acho isso importante. Agora, você limitar da forma como está sendo feita, colocar uma área daquela ali que não tem interesse ambiental mais nenhum, como área de preservação, a área que hoje está achurada ali, ela vai muito mais adentro do que a área que está ali do ABB, ou a área da minha família, ou a área do seu Moacir, que é a área do lado, ou qualquer... Essas áreas estão muito mais próximas ali da via, e elas têm muito menos interesse ambiental do que a que está sendo achurada ali. Eu sou contra achurar aquela área e liberar ela, não sou não, porque eu sei que ali não tem nada ambiental mais. Agora, eu quero que não atenda só a necessidade, que eu não sei qual é, daquela região ali. Eu quero que seja feita uma coisa que fala assim, vamos olhar essa faixa toda, né? Vamos fazer uma faixa contínua, se está servindo para eles aí, para aqui também, para esse pessoal que está do lado. Existe também, são características parecidas. Para concluir, companheiro. Então, essa a demanda que eu trago aqui como morador da região, morador antigo. Gostaria que a Secretaria e o pessoal de Ambiente desse uma olhada em relação a isso daí. Porque ali eu acho que tem que ter interesse de crescer, sim, com responsabilidade, mas tem outras áreas, como aquela que vocês estão liberando, que realmente não tem praticamente interesse nenhum ambiental ali. Então, e infelizmente a gente está sendo prejudicado por essas legislações. Obrigado a todos aí. Obrigado, Renan. Vamos ouvir agora o companheiro Daniel Marques. Boa noite a todas e a todas. Eu cumprimento os parlamentares na pessoa do vereador Carlos Macedo, os membros do Executivo na pessoa do secretário Eurico Toledo, e a sociedade civil aqui organizada na pessoa do meu amigo Felipe Peixoto, que por onde passou representou muito bem o niteroense e o fluminense. Bom, vou me permitir iniciar a minha intervenção lendo uma carta que eu vou entregar aos vereadores de Niterói hoje, que resume um pouco do meu sentimento, até por ter sido um dos idealizadores dessa unidade de conservação, quando fui secretário de Meio Ambiente nos anos de 2013 e 2014. Senhores edis, e com cópia para o Ministério Público, obviamente, eu venho, através da presente carta, informar que existe procedimento preparatório de inquérito civil no Ministério Público, tem aqui um número, tramitando na Promotoria de Justiça da Tutela Coletiva e Defesa do Meio Ambiente em Niterói, cujo objeto é exatamente o descumprimento dos prazos criados pelo Decreto Municipal 11744 de 2014, ato normativo que institui o Parque Natural Municipal de Niterói. O que se busca no procedimento retromencionado
é fazer com que o Poder Executivo cumpra os artigos 6º, 7º, 8º e 10 do citado decreto, apurando possíveis condutas de improbidade dos gestores públicos pela omissão. O que de fato ocorreu foi uma total ausência de interesse da municipalidade em investir nas unidades de conservação que deveriam estar protegendo e gerando uso correto em 9,2 milhões de metros quadrados de área verde. Não temos, até a presente data, o plano de manejo, cujo prazo venceu em 2017. A lei para a transferência de potencial construtivo, que deveria ter sido criada pela Secretaria de Urbanismo até o final de 2016, como também não foram criados e providos os cargos para a gestão das unidades de conservação, prazo esse que venceu no final de 2015. Então, um pouco da demanda que está sendo colocada aqui, seja a invasão, seja a discussão da desapropriação, poderia ter sido evitada há muito tempo, se cumprido o decreto imposto e publicado e vigente no Diário Oficial. É compreensível a dificuldade de se fazer gestão ambiental no Brasil. O próprio desinteresse do chefe do Executivo e a morosidade arraigada aos trâmites administrativos atrapalham o cronograma de entregas para a população. Todavia, o que se vê com a apresentação desse PL não é alardeada e meritória transformação do ato de criação das UCEIs, que era por decreto, para via legal, tornando mais forte e mais seguro. Ao contrário, usando esse subterfúgio, o que se pretende é postergar as obrigações legais acima citadas, como também retirar a proteção da área continuada do túnel Charitas-Cafubá. E aqui eu quero dizer que eu concordo com todas as demais alterações propostas pela Secretaria. Acho que todas elas vêm sim corrigir problemas que a gente tinha no passado. Eu quero lutar por uma outra coisa que não está acontecendo. E, obviamente, falando da área do túnel Charitas-Cafubá. Vale ressaltar que a área em questão, saída do túnel Charitas-Cafubá, quem está aí no sentido do Cafubá, lado esquerdo, tem relevantíssimo valor ecológico e que não existe justificativa razoável para retirá-la da categoria de unidade de conservação de proteção integral. Não tem, doutor Raposo, o menor cabimento aventar que a área terá valor exorbitante em futura desapropriação de terreno particular. Toda a regulação fundiária vem com avaliação feita pela Procuradoria, levando-se em consideração critérios legais como inequívoca prova de titularidade, entre dezenas de outras que eu conheço muito bem. A propriedade privada deve sim ser respeitada e, uma vez analisado o caso do terreno, a justa indenização deverá ser paga. Temos bilhões no nosso orçamento para isso, muitas vezes usado ao arrepio do que deseja a população de Niterói. Pelo exposto, eu venho sugerir aos caros vereadores, em conjunto, possam propor formalmente as seguintes alterações no PL. A retirada da área contínua do túnel Charitas-Cafubá, devendo a mesma permanecer como área do parque, seja pela importância da prevenção do efeito de borda, seja pela rigidez da fauna silvestre que habita a montanha da Viração, seja pelo impacto paisagístico de qualquer intervenção pode gerar nas trilhas e mirantes do parque, seja pela mudança na condição do vento que futuras intervenções provocariam, acabando inclusive com a prática do voo livre. 2. A inclusão dos seguintes prazos na minuta da lei, uma vez que nenhum dos prazos do decreto foram cumpridos. Criação e provimento dos cargos para a gestão das unidades de conservação em 60 dias, contratação dos guarda-parques em 90 dias, encaminhamento e aprovação da lei para a transferência do potencial construtivo em 90 dias, publicação do plano de manejo do Parque Natural Municipal de Niterói e do CIMAPA em 90 dias. E aqui eu quero fechar colocando uma cereja nesse bolo. Que seja incluído na minuta do PL a emenda construída e apresentada pelo vereador Bruno Lessa no debate do Plano Diretor de Niterói, a fim de incluir a área úmida da Lagoa de Itaipu como área do Parnite, exatamente nos mesmos moldes da emenda 91 do PL 08 de 2017. Concluir, Daniel. Para concluir, muito do debate que foi feito aqui hoje nasce da falta de vontade política de se cumprir o decreto publicado em 2014. E aí eu quero isentar os técnicos desse debate, porque fazem o seu papel muito bem. Conheço todos eles, tive a oportunidade de trabalhar com todos eles. O que falta é vontade política do prefeito de Niterói, que cria 9,2 milhões de metros quadrados de unidade de conservação e tem um funcionário com voluntários tomando conta. Se o problema for dinheiro,
Eu vou dar uma sugestão rápida para encerrar, vereador Concluir, Macedo. amigo, já passou dos 5 minutos. Para concluir. Temos na lei orçamentária para 2021 180 milhões de reais para 6 quilômetros de orla. 180 milhões de reais para 6 quilômetros de orla. 15 milhões a gente está colocando em publicidade. Daniel, 20 milhões tempo... foi usado no carnaval de Daniel, 2019. por favor, seu tempo extrapolou e isso não é matéria objeto do projeto. É óbvio que é, Carlos Macedo. Não, não é óbvio não. É óbvio que é. Corta, por favor, o som do companheiro. Obrigado pela sua compreensão. 6 Desculpe minutos ter incomodado. Vamos ouvir o companheiro Evandro Pessoa da Silva. Boa noite à mesa, boa noite, vereadores e a todos. Eu sou Evandro Pessoa, eu sou biólogo, sou especialista em Mata Atlântica e reconhecimento de floresta. Eu represento a urbanizadora de Piratininga, proprietária da área G1, que tem 87 mil metros quadrados. Ela é lateral ao clube AABB do Cafubá e lateral à faixa de rolamento da Transoceânica, frente ao novo túnel do Cafubá. Também a área G1, com 37 mil metros, que fica do lado oposto. A questão referente às duas áreas, ela já está descrita lá no artigo 34 da Lei 1968, de 2002, que é o Plano Urbano da Região Oceânica. Entretanto, essa propriedade hoje, ela 90% dos indivíduos arbóreos são exóticas e invasoras, especificamente leucenas. Eu solicito, por gentileza, tanto a Seconcer, convido também a Secretaria de Meio Ambiente, fazer uma visita ao local e gerar um auto de constatação do que estou falando. Referente ao Parnit, decreto de 2014, houve um equívoco. Esse equívoco, no memorial descritivo, ele aglutinou uma área que já era ZCVS com taxa de ocupação de 20% de uma área de 87 mil metros quadrados. Não somente na questão do que está discutindo aqui. Também ela entrou através da cota 50 até o final da Rua Estrela e aglutinou também parcialmente fração urbana consolidada com taxa de impermeabilização 70%, total de 50 mil metros. Área plana também, final da Rua Estrela, do lado direito. A questão do ambientalista, o senhor Carlos Marins também, ele reclamou sobre essa área no final da Rua Desembargador Miguel Pinot, onde supostamente está sendo feita uma supressão de vegetação. Essa área não pertence mais à urbanizadora desde o final do ano de 2019. Aquela demanda daquela licença, uma licença de supressão de vegetação subbosque do ano de 2018. Foi feito, cumpriu tudo relativo àquilo. E eu peço até por gentileza para o senhor Carlos Marins se aprimorar mais, ele consultar os dados que tem nos sites, Sigel, isso atualizar, para ele não fazer demandas em vão também. Sobre a propriedade em questão, eu queria também depois solicitar aos técnicos do Executivo Municipal para também fazer essa corrigenda a partir do lote 26 da quadra 142,
que também aglutinou sem notificar a urbanizadora Piratininga. Isso que eu peço gentilmente para os legisladores, procuradoria do município também, para ver se há um consenso e, gentilmente, fazer a supressão de Leucena, especificamente dessa área que está sendo discutida, porque ela provavelmente irá predominar, irá avançar para as outras partes também, que não pertencem a essa área sendo discutida. É o que eu tenho a falar para vocês, e eu agradeço gentilmente a oportunidade. Muito obrigado a todos. Obrigado, Evânio. Vamos ouvir agora o companheiro Felipe Peixoto. Boa noite, presidente Carlos Macedo, vereadores presentes aqui, Atratino, Daniel Marques, vereador Paulo Eduardo, ao Ministério Público, doutor Luciano Matos, que nos acompanha, secretário municipal do Ambiente, Eurico Toledo, e a todos presentes virtualmente ou presencialmente aqui. Presidente dessa sessão, eu retorno a esta casa e com muita felicidade vejo um debate de um assunto muito importante para a nossa cidade. E digo a você que me bateu uma saudade, né, de ver como é bonito o processo democrático, aonde, numa audiência pública, de forma equilibrada, nós vemos a sociedade dar aqui a sua opinião, o governo dar as suas justificativas, o Ministério Público assegurar que essa audiência ocorra dentro dos princípios legais e os interesses dos empresários em defesa das suas áreas. Eu acho que é isso que é rico, eu acho isso que vale, especialmente no momento da política, onde você tem polarizações em que o debate não existe. E aqui o que tem ocorrido na noite de hoje é o debate, mesmo com as limitações de encontros presenciais. A gente está realizando esse debate aqui e com acompanhamento de todos pelas redes sociais. Então, parabenizar a Câmara por essa iniciativa, dizer a vocês que o Parnit, mais do que muita gente acha, que é acréscimo de novas áreas, na verdade, como foi falado aqui pela própria Prefeitura, grande parte dessas áreas já são áreas de proteção permanente, descritas nas legislações municipais, nos planos urbanísticos municipais. Existe uma diferença grande do que está sendo proposto pelo decreto e agora transformando em lei, com o que nós tínhamos antes, com a legislação vigente, que é a desapropriação dessas áreas. E aí eu faço uma pergunta ao procurador, ao secretário municipal de Meio Ambiente: qual é o custo dessa desapropriação? Porque até então, nós estamos falando de áreas que estão preservadas e com uma desapropriação indireta, onde o proprietário poderia requerer uma discussão na justiça por ter sido feita uma limitação do seu direito de construir pela uma legislação municipal. E agora o município impõe, através da criação do parque, onde todas essas áreas serão incorporadas no domínio do município, e a área é muito grande. Quanto vai custar isso para a sociedade? Áreas essas já preservadas hoje. Nós tínhamos o parque da cidade com uma única área pública dentro desse conjunto todo. E a gente vai passar a ter toda uma área extensa, protegida. E municipal. O que vai caber ao município um poder de fiscalização ainda maior. Não tem nenhuma dúvida de que quem ganha é a cidade. Mas e o custo disso? Quais são os proprietários desses terrenos? Quem são os proprietários dessas ilhas? Eu acho que é importante trazer essa discussão aqui para a Câmara. Porque mais tem gente aqui que está reclamando, que está perdendo suas áreas. Tem gente que hoje tem áreas que não valem nada e que vão valer alguma coisa. Eu acho que aprofunda o debate. Outra coisa fundamental: acesso aos arquivos de KMZ. É impossível a gente, numa tela, numa audiência pública, ou pegando um arquivo em PDF, conseguir analisar os detalhes do que entra e do que sai. Então é fundamental que seja compartilhado com a sociedade esses arquivos, para que a gente possa fazer um olhar mais crítico.
porque a prefeitura optou em fazer a criação do Parnit por decreto lá atrás, e impediu esse debate que está ocorrendo agora. E o debate sempre ajuda, sempre melhora. Nem sempre a gente conquista aquilo que a gente quer. Queria aqui dar umas sugestões. A questão, por exemplo, da faixa de 50 metros da estrada Manuel Pacheco de Carvalho. Eu acho que o plano urbanista da região centro errou em estabelecer essa faixa de 50 metros, porque tem áreas que vai 200, tem área que tem que ser 2 metros. Então, deixar isso consolidado dessa forma, eu acho ruim. Vamos aproveitar o momento e corrigir esse erro. Outro erro importante, você falou ali da Rua Estrela. Ali, especialmente, eu tentei muito no PUR que aquela área fosse uma zona de conservação da vida silvestre. Minha emenda foi rejeitada por esta casa. E hoje, vocês estão propondo que essa área permaneça nessa condição. Eu sei que está discutindo o zoneamento aqui, mas é uma área de relevância ambiental importante que tem que ser colocada. Outra questão muito importante, a subsecretária colocou aqui que os limites são dos fundos dos lotes, lá em Pendotiba. Isso é muito importante. Por quê? Porque nós temos muitas áreas que estão sendo aprovadas. Concluir, companheiro. Já são parceladas. Eu só queria colocar uma última coisa aqui, que é a área do final do túnel, da saída do túnel. O microclima de quem pedala na região oceânica, quando atravessa o túnel, percebe qual é a diferença de temperatura da região das praias da Bahia para a região oceânica, por conta do microclima da região oceânica. O Daniel falou aqui de forma brilhante sobre a importância daquela área, e eu queria aqui colocar uma sementinha. Se a prefeitura vai gastar tanto desapropriação para o Parnit, por que uma área que é a chegada da região oceânica não pode também estar inclusa nessa área de preservação? Lembrando que o Parque da Cidade hoje é um congestionamento só para quem quer subir no parque. A prefeitura tem feito um investimento grande, que vai ser a recuperação da trilha que leva até o Parque da Cidade. Por que não a gente guardar essa área, esse cantinho da chegada da nossa cidade, para ter um centro de visitantes, um teleférico levando as pessoas até o Parque da Cidade, um local para parqueamento de veículo, local privilegiado do ponto estratégico. Não estou negando aqui o direito da urbanizadora de receber ações de desapropriação. Inclusive, quando foi alugada aquela área para fazer um canteiro de obra, a urbanizadora ganhou mais de 5 milhões de reais. É legítimo, ela é proprietária, a prefeitura aprovou um loteamento, tem um loteamento aprovado ali, da minha forma de avaliar, de forma equivocada lá atrás. Felipe, concluiu, já passou o seu tempo. Sempre de forma transparente. Fundamental a gente preservar esse canto, que é o canto de chegada da região oceânica. Fica o meu registro. Obrigado, presidente. Bem, acabamos os inscritos. Vamos aqui agora ver com o doutor Eurico se vai responder aos companheiros aqui de forma presencial e depois a gente vai passar aos vereadores que estão online e o companheiro Paulo Eduardo que está aqui presencial. Vamos lá. Oi. Temos quem falou? O Renan, o Daniel, o Evandro e o Felipe. Nessa ordem. Eu vou tentar fazer uma compilação, depois serei mais objetivo a uma resposta específica. Vou tentar responder uma pergunta para os que aqui responderam, aos que aqui se posicionaram. A verdade é essa, eu concordo, a gente tem que buscar equacionar a cidade crescer, evoluir, chegar no século XXI. Temos várias formas disso acontecer, smart cities, sustentabilidade, objetivos de desenvolvimento sustentável, na Lagoa de Piratininga, o próprio sustentável, com soluções baseadas na natureza, a gestão ambiental conseguiu transversalizar a pauta ambiental nas agendas, tem planos, metas e ações. Então, é legítimo o proprietário requerer a indenização pela sua incorporação da questão ambiental. Não se discute isso, deputado. Concordo plenamente que tem que se buscar um equilíbrio entre gerar emprego, renda, inclusão social e responsabilidade ambiental. Mas o projeto de lei hoje é um projeto de lei que resguarda e equaciona
muitas dessas demandas. É a questão volto a reiterar, a questão da saída do túnel equaciona a problemática jurídica. Por isso que fomos provocados pela Procuradoria. Equaciona. Muitas dessas... Eu entendo que está, primeiro, segurança jurídica. Segundo, que equaciona demandas jurídicas do governo. Eu faço parte do governo e quero contribuir e resguardando todos esses princípios. Meio ambiente, geração de emprego, renda e sustentabilidade. E queria responder ao procedimento preparatório do Daniel, 2020 0025 5509, que ele citou, já foi feita a resposta ao Ministério Público. O Ministério Público já tem ciência. Ele leu, se quiser eu posso ler também. Eu até faço questão de ler. Senhor promotor de justiça, cumprimento, sirvo o minuto presente para trazer os esclarecimentos necessários quanto ao inexistente descumprimento dos artigos referentes do Decreto 11744, 2014, o qual criou o Parque Municipal de Niterói, Parnite. Inicialmente, a representação que ensejou o presente procedimento, alegando não ter validade, a reunião do COMAN, pois não haveria ficado claro em sua convocação quanto à votação de adequação dos limites e modificações do instrumento legal do Parnite. Não tem como ser validada conforme se depreende da simples leitura. O tema da reunião é a adequação dos limites e a alteração da legislação do Parnite, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade ao tema que se trata na presente reunião. Pode continuar filmando. Ainda o regime... escuta, não precisa filmar. Ainda eu te passo. Está lá nos autos. Ainda o regime interno do COMAN foi seguido à risca, com a apresentação por técnicos convidados. Artigo 21, inciso 1, combinado com o artigo 25 do regimento interno dos limites redesenhados e do novo instrumento legal, que foram devidamente provocado e revisado pela Procuradoria-Geral do Município de Niterói, tendo havido sua discussão na forma do artigo 20, inciso 2º, com votação realizada na forma do artigo 20, inciso 3º, todos os regimentos internos do COMAN. Quanto à aprovação do projeto, foi feito na forma legalmente adequada, em observância ao artigo 14 do regimento interno do COMAN, sendo direito do conselheiro representante da UF abster-se da votação, bem como concordar ou discordar, sem que seja necessário justificar o motivo. Nesses termos, o projeto foi aprovado com unanimidade, apenas como se já justificada a abstenção. Ademais, bem deveria saber o representante, uma vez que pós-graduado em Direito, ex-secretário de Meio Ambiente e ex-vereador, a derrogação é a revogação parcial de uma lei, ou seja, somente uma lei, uma parte da lei é revogada e o restante continua em vigor, sendo tácita quando a nova lei não contém declaração no sentido de revogar a lei antiga. Mas isso ocorre porque a nova legislação se mostra incompatível com a antiga, ou regula por inteiro a matéria de que tratava a lei anterior. Artigo 2º, parágrafo 1º, última parte. Vejamos o que diz a LINDB a respeito. Artigo 2º, inciso 1º, a lei posterior revoga a anterior, quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível, ou quando regule inteiramente a matéria que trata a lei anterior. Assim, quando a lei diz que a lei posterior revoga a anterior, quando expressamente o declare, pontinhos, estamos diante de uma revogação expressa. E quando aduz, quando seja como era incompatível, ou quando regula inteiramente a matéria que tratava a lei anterior, é o caso de revogação tácita. Cabe destacar, nos casos de coexistirem normas contraditórias, aplicamos o critério cronológico. Lógico, prevalece a lei mais recente. Lex posterior
derogate lege priori. Continuando o artigo 8º do Decreto 11744 de 2014, traz a seguinte obrigação. Artigo 8º. No prazo de 365 dias a contar a partir da data da publicação da lei da Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade, elaborará projetos de lei para a transferência dos direitos de construir dos imóveis situados nas áreas a que se referem os artigos 2º e 3º, conforme dispõe o inciso 5º do artigo 4º da Lei 10.257/2001, bem como o Plano Diretor do Município de Niterói, Lei Municipal 1157/1992, podendo ser prorrogado uma vez por igual período. Portanto, novamente, pela literalidade da obrigação normativa, a referida obrigação é da Secretaria de Urbanismo e Mobilidade, bem como do Conselho Municipal de Políticas Urbanas, CONPUR. Quanto ao plano de manejo que foi contratado, à época que o representante era secretário, esclarece que, na verdade, foi contratado um plano de gestão do Parnit e o plano estratégico para desenvolvimento de áreas protegidas da região norte. Foram elaborados por consultor contratado. No entanto, não houve publicação dos documentos, visto que o SNUC solicita que a unidade de conservação possua um plano de manejo, mesmo que o plano de gestão seja importante, e a gestão da unidade de conservação, o que existe de obrigação legal é que o plano de manejo, mostrando-se necessária sua adequação. Os ajustes necessários estão sendo discutidos nas câmaras técnicas de áreas verdes. O documento orientador da região norte encontra-se em fase de edição para publicação. O plano de manejo do Parnit não recebeu a prioridade de revisão, visto a necessidade de ajuste dos limites da unidade de conservação, que no ano de 2014 incorporou na íntegra unidade de conservação com zoneamentos restritivos e não proibitivos, que de fato não abonam a preservação e objetivo do parque. Nesse sentido, foram analisadas algumas solicitações peticionadas e encaminhadas pela PGM para ajustar os limites condizentes e a ESMAR aguarda o resultado da apreciação da minuta de lei enviada à Câmara de Vereadores para prosseguimento do plano de manejo. Somando todo o explicado, o artigo 10, quanto à criação dos cargos, a mesma deveria ter sido efetivada em 120 dias, conforme disposição literal da norma. Importante trazer a esta manifestação de informações que o secretário, durante o período de 120 dias, foi o representante desta denúncia, ou seja, o senhor Daniel Marques, que descumpriu a disposição que o próprio ajuizou a realizar, a condenar, como mesmo afirma na representação. O parque foi criado em 23 de outubro de 2014, tendo contemplado os 120 dias em fevereiro de 2015. Tendo Daniel Marques sido exonerado em abril de 2015, ou seja, teve o prazo de 180 dias para efetivar a disposição do artigo 10, sem que houvesse aberto qualquer tipo de procedimento administrativo, tendo posteriormente assumido a pasta o senhor Tiago da Silva Lobac, sem que também houvesse qualquer formalização da obrigação feita pelo decreto. Causa ainda muita estranheza, durante o período dos ex-submencionados, não houveram reuniões regulares do COMAN, órgão central do Sistema Municipal de Meio Ambiente, fato que só foi alterado na nova gestão com a regularidade mensal das reuniões do principal órgão participativo do meio ambiente de Niterói. Importante o referido esclarecimento, informo que, diversamente do que for alegado, atualmente o Parnit conta com 4 servidores que colaboram junto a um grupo de voluntários e representantes da Seconser e da Guarda Ambiental na gestão e conservação da unidade de conservação Parnit, portanto, tendo efetivo maior do que o disposto em lei. No que se refere à operacionalidade do Parnit, a unidade de conservação possui veículo próprio compatível com a necessidade do parque,
equipamentos de combate a incêndios, maquete educativa e banners de informação sobre os atrativos esportivos de um centro de visitantes, exposições periódicas na sede do parque, centros de atendimentos ao turista, CAT, em funcionamento diário, lanchonete em contrato feito por meio de licitação válido que funciona no parque, atividades de educação em escolas da cidade, agendada previamente pelo site da SMAR. Importante mencionar que o Parnit é composto por 3 mosaicos de gestão, sendo interessante o esclarecimento de que projetos de infraestrutura estão em fase de licitação e de obras de início no setor da montanha da viração, assim como projetos de reflorestamento e plantios pontuais em diversas áreas da unidade de conservação, acompanhados da abertura e sinalização de trilhas e outros equipamentos para a utilização do público como espaços para piqueniques. No setor costeiro lagunar, no qual a Praia do Sossego pertence, iniciou no ano de 2019 uma obra para a melhoria do acesso e mobilidade, areia e ainda encontra-se no escopo o manejo de vegetação, instalação de equipamentos e operacionalização de guarda ambiental destacado no local, ressaltando que não houve nenhum dispêndio financeiro na referida obra, sendo a mesma objeto de termos de compromisso ambiental, reforçando o compromisso dessa gestão em eficiência e medidas alternativas para atendimento do objetivo da gestão pública com o amparo do Ministério Público. Ademais, encontra-se em produção pelo setor de áreas verdes e jurídico o Sistema Municipal de Unidades de Conservação e outras medidas de conservação, bem como pela Câmara Técnica de Áreas Verdes, que irá avaliar a necessidade de criação de cargos, bem como quais cargos devem ser criados para operacionalizar as unidades de conservação de Niterói e não somente o Parnit. Aproveito a oportunidade para levar os termos de colocando à disposição respeitosamente a Eurico Toledo. Então, eu tinha que responder, está aqui o seu procedimento preparatório, a resposta que foi enviada com documentos anexados ao Ministério Público, como fui citado. A Amanda queria ler. Eu falei, não, eu leio. Então, eu quis ler, nada pessoal. Debate. Pelo amor ao debate. Responda. Obrigado, secretário. Não, a Amanda quer falar também sobre a explanação das pessoas. Eu vou te mandar um ofício, e quando eu era secretário, está lá na sua secretaria, eu quero... Mas nós temos ainda oradores para falar, a gente não pode estabelecer um... Por gentileza, vamos manter a harmonia da audiência. Por favor, doutora. A harmonia só será quebrada por mim. O resto tem que ser paz e amor. Você também é harmonia. Respondendo também de uma forma mais abrangente aos questionamentos, no que diz respeito aos limites do Parnit, acho que 2 pontos que foram colocados aqui e o porquê de repente, eles não entrarem, né, fazerem parte do Parnit. O Evandro falou da PIR 05A com os ECVS, o Felipe Peixoto mencionou as ECVS da Engenheiro Pacheco de Carvalho, e o Daniel Marques falou sobre Itaipu no Parnit. O que a gente vem tentando com esse projeto de lei do parque, nada mais é do que compatibilizar alguma coisa que foi discutido, que teve ampla visibilidade, que teve diagnóstico técnico no ano de 2013 e 2014. O que a gente pretende com isso é dar prosseguimento ao processo do Parnit, que teve a sua corrigente em 2016, que foi questionado a respeito sobre os limites e validade da sua poligonal. O que a gente vem trazer, seria interessantíssimo trazer novas áreas, né? Eu acho que a gente vai ter muito tempo para discutir isso. Uma das propostas da Secretaria de Meio Ambiente, nós temos atualmente 7 unidades de conservação, avançar com gestão, avançar com projetos de uso público, de planejamento. Então, são ideias muito interessantes que fariam parte do escopo do Parnit, mas é pensar que Parnit é um parque só e que a gente tem a possibilidade de criar novos mosaicos, novas áreas, justamente pensando nessa vocação, porque senão a gente não avança, essa é a grande verdade, a gente fica o tempo todo discutindo esse limite. A ideia é consolidar o que já existe e, mais para frente, rever
né, o nosso plano de manejo, como o secretário falou, ele foi contratado, ele está em discussão dentro da Câmara Técnica de Áreas Verdes e ele não consegue ser publicado justamente por essa inconsistência da poligonal. Então, assim, definir o que é o parque hoje em dia, trazer luz o que a gente vem fazendo em todos os projetos, é de extrema importância para o que vem sendo pensado no planejamento de médio e longo prazo do parque. Eu entendo, às vezes, né, a ânsia que a gente cria em querer trazer novas áreas, em discutir problemas como a Engenheiro Pacheco de Carvalho, mas muita coisa é só urbano, como o senhor da Fazendinha que falou sobre as limitações do seu lote. Então, eu acho que delimitar qual é o escopo dessa lei, qual é o objeto que a gente vem trabalhar aqui hoje, o que é a área que fica dentro do parque, o que fica fora, de que forma isso pode ser conservado e realmente discutido, é uma distinção necessária para entender o objeto do parque, acredito. Ok, obrigado. Bom, nós temos aqui online o vereador Casota, o vereador João Gustavo. Querem fazer uso da palavra? Vereador João Gustavo, vereador Casota, estão me ouvindo? Querem fazer uso da palavra? Presidente, Macedo. Pois não. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Então, não, eu queria primeiramente saudar aí a Vossa Excelência pela audiência, ao secretário Eurico Toledo, aos vereadores presentes, Felipe Peixoto, Daniel Marques, dizer que é muito importante esse debate, né, para a nossa cidade e que o nosso mandato vai estar fazendo algumas iniciativas legislativas, provavelmente emendas, à mensagem executiva do que a gente entende que seja necessário para fazer as alterações à mensagem. Era só isso e agradecer aí a Vossa Excelência pela iniciativa. Obrigado. Vereador João Gustavo. Vereador João Gustavo. Vereador João Gustavo, quer fazer uso da palavra? Eu acho que ele está conversando com... Acho que ele está fazendo outra reunião. João Gustavo? Bom, João Gustavo não nos ouve. Vamos ouvir então o companheiro Paulo Eduardo, que está aqui presente, fazer uso da palavra. O doutor Luciano está na reunião, né? Estou sim. Ah, ok, Luciano. Doutor Luciano está sim. Só para saber, porque na realidade a gente aproveita esse momento. A pandemia tem colocado várias dificuldades, inclusive na nossa relação, inclusive Poder Legislativo e Ministério Público, porque é uma dificuldade enorme. Nós trabalhamos muito mais e rendemos muito menos nesse ambiente de pandemia. Isso vale para os vereadores, vale para o MP, vale para todo mundo. Mas para mim é extremamente relevante a presença do Ministério Público nessa reunião, por conta de alguns aspectos que nós achamos relevantes no aprimoramento do próprio funcionamento do Poder Legislativo nesse ambiente de pandemia. A primeira preliminar é o seguinte: nós estamos, inclusive, fazendo discussões entre nós sobre de que maneira viabilizar a própria visão do Ministério Público sobre a validade ou não de audiências públicas nesse ambiente. Hoje, pela primeira vez depois de muito tempo, nós estamos mantendo a porta da frente da Câmara, e evidente, como o Macedo explicou, com distanciamento interno para que nós possamos ter pessoas que queiram presencialmente participar, mas guardando o mínimo de precaução em relação aos riscos que nós estamos tendo. Eu acho que esse plenário é grande o suficiente, inclusive para nós voltarmos a ter sessões presenciais de vereador, porque temos presenciado em alguns momentos aqui, vereador fica em 2, 3 lugares ao mesmo tempo, de vez em quando entra aqui e diz sim, não. A gente, na realidade, podemos vir a ter, na linha de preocupação do MP,
o próprio questionamento às sessões tais quais elas estão tocadas aqui. Então, o esforço está sendo feito, o vereador Macedo iniciou, nesta audiência de hoje, a adoção de protocolos que permitem a gente ter uma participação de longe, uma participação presencial. Eu acho que a gente pode, discutindo com o MP, dar sustentação política e social à maneira pela qual nós estamos fazendo a audiência pública. Por que eu perguntei, entretanto, a presença do doutor Luciano? Por uma razão muito simples. Não é que a realização de audiência pública, desta audiência pública, fique inviabilizado pelas várias discussões que em paralelo estão rolando. O problema é que tem um questionamento e um pedido da Procuradoria-Geral do município para assustar o procedimento de iniciativa do Ministério Público até que houvesse o término da perícia solicitada nos quesitos adicionais solicitados de maneira clara pelo Ministério Público. Que nós saibamos, o pedido da Procuradoria foi feito no dia 4 de junho para que sustasse o procedimento do MP, o MP não concordou e o juiz, no dia 13 de julho, mantém de pé a procedência dos questionamentos do Ministério Público Estadual para que se responda aqueles quesitos da perícia. E os quesitos da perícia, e aí eu faço essa discussão de público que eu faço durante as sessões, que eu faço privadamente com o Eurico, que eu fazia com o Daniel e que eu faço com todo mundo do meio ambiente. Um dia nós vamos ter uma cidade em que as definições não passam primeiro pelo urbanismo e depois, quando alguém reclamar, pelo meio ambiente. O shopping da Marquês de Paraná, que invade a área de proteção permanente, definida na lei. Primeiro foi definido e aprovado pelo urbanismo, depois consulta-se para conestar o meio ambiente. Porque se passasse pelo meio ambiente, seja com o Daniel na gestão, seja com o Eurico na gestão, muito provavelmente se diria, não pode avançar com o shopping da Marquês de Paraná em área de preservação permanente da chácara, do Morro da Chácara, do Morro do Arroz. E aí, eu tenho claramente dito isso, enquanto prevalecer a visão do urbanismo, que dialoga com o mercado, com a ADEME, com os construtores, etc. E não tem aqui quem queira fazer luta contra construtor. Só que a cidade precisa ser olhada com um interesse que compatibilize o desenvolvimento, chamado desenvolvimento, com a preservação do meio ambiente. O pessoal da turma do Bolsonaro está dizendo também que tem que desenvolver a Amazônia. Por que tanta árvore em pé? Esse é o desenvolvimento segundo o olhar deles. Nós queremos saber qual é o olhar de desenvolvimento que compatibilize o mercado, que compatibilize a construção, o respeito à iniciativa privada. Se eu acho que uma determinada parcela do território precisa ser um parque, a discussão, para ser pública e democrática, tem que levar em conta que se eu estou me apropriando de uma área privada, eu tenho que ressarcir. O Macedo sabe disso, é uma discussão que eu já fiz com o Macedo e com o Volney. Eu defendo que o Morro do Morcego seja um parque. Quanto custa isso? É uma discussão que a gente tem que fazer. Não adianta eu dizer ao proprietário de todo o Morro do Morcego que ele pode ter o passarinho só para ele, ninguém entra lá, ele não pode construir absolutamente nada. Se é importante não haver, por exemplo, construção no Morro do Morcego, que nós discutamos claramente a transformação dele, Macedo, num parque público, onde você possa ter pessoas visitando, etc., e você ressarce, porque não adianta você dizer que a área não edificante e, portanto, não tem valor grande para o proprietário, e dizer que ele não pode construir nada, e eu não tomo nenhuma atitude que discuta a própria alocação daquela área enquanto uma área passível de ressarcimento aos seus proprietários. Essas discussões precisam ser feitas em paralelo. Eu acho que nós temos que fazer audiência, eu acho que essa audiência não pode ser definitiva para a elaboração e aprovação por conta exatamente do que provoca isto. O promotor Luciano sabe exatamente o que significa corrigenda. O promotor Luciano sabe exatamente o que significa a corrigenda da Estrada Frois, que levou a um processo envolvendo o ex-presidente dessa casa e alguns vereadores, porque alterou via corrigenda um gabarito de uma área limitado em 9,70 metros e com doação de 10% do terreno para o povo.
A área foi levada à construção para 14,70 e sumiu aquilo que seria romanticamente na cabeça dos românticos, entre eles eu, um mirante no início da Estrada Fora, para substituir o mirante perdido com a construção do MAC. Picaretagem, pilantragem, e que contou durante 10 anos com o segredo de justiça. Então, a discussão e a prevalência de um olhar ambiental em detrimento do urbanístico, ela precisa ser proclamada com urgência, assim como a alteração e a criação da área de amortecimento do Morro do Arroz foi feita numa picaretagem na calada da noite aqui, porque a mensagem original que veio para aqui, que tinha um determinado objeto que explicar os tais certificados de construção adicional, de potencial construtivo, o governo mandou para cá uma mensagem e os companheiros Beto da Pipa, Rodrigo Fará e Renato Cariello incorporaram uma emenda absolutamente ilegal e inconstitucional para avançar na proteção e criação do projeto do shopping da Marquês de Paraná. Não passou pelo ambiente. Então, a nossa luta, inclusive, pelo menos a do meu mandato, é valorização e respeito ao trabalho dos companheiros do meio ambiente. E repudio intensamente todas as atitudes levadas a cabo pelo urbanismo, que decide, em primeiro lugar, o que faz ou não. Se institucionalmente o meio ambiente não pode reclamar, eu estou aqui para vocalizar uma reclamação, porque eu acho que essa é a visão do meio ambiente que eu defendo. Então não dá para cortar árvore, não dá para fazer alteração urbanística na cidade sem primeiro fazer isso, sem discutir ambientalmente falando. Túnel Xerita de Cafubá está definido há muito tempo, desde o plano do diretor, desde antes do Macedo ser vereador. Eu entrei depois. Então nós tínhamos áreas de especial interesse urbanístico, que é de interesse público. Quando uma área é definida no PUR, e nós definimos isso no PUR, Macedo, repetimos nos planos urbanísticos de 2002, do lado de São Francisco, era no condomínio Aruan, lembra? O túnel sairia no condomínio Aruan. Era assim que estava definida a área de especial interesse urbanístico do túnel Xerita de Cafubá, do lado de cá, no Aruan, do lado de lá, onde está. Corretamente foi alterado isso. Na hora que se decidiu fazer o túnel, inicialmente com pedágio, depois sem pedágio, o que a gente definiu é que estava mantida a área do lado de lá de interesse, especial interesse urbanístico, portanto, construções seriam única e exclusivamente para atender a ligação do túnel Xerita de Cafubá, e nós alteramos aqui na Câmara, e aí eu e Macedo estávamos aqui na época, Daniel não, Daniel veio depois, nós alteramos aqui, transferindo de onde era Aruan, lembra? E lá para frente da estação Catamarã. Definição de área de especial interesse urbanístico é para fins de construção de equipamento público. E se ela está numa determinada área, que o ambiente olha como uma área de preservação ambiental, que ela seja assim. Na verdade, o que foi feito uma barbaridade com a alteração, e aí agora vem uma alteração mais ampla, o Tinoco refletiu exatamente o que nós pensamos. Nós queremos ampliação no máximo que for, e bancando ressarcimento a quem de direito, em todas as áreas que o meio ambiente define que é importante para a cidade. Agora, o que está sendo feito agora encobre uma falcatrua em relação à saída do túnel Xerita de Cafubá. Essa falcatrua é claríssima. Então, nós temos que discutir, não à luz de todo o trabalho merecedor de aplausos do meio ambiente, para proteger e criar um parnite que vá além de todas as fronteiras. Agora, não dá para eu ter um projeto de lei amplo que tem aplauso, o próprio Daniel falou aqui, tem o nosso aplauso, queremos todas as outras mudanças aprovadas, mas não queremos esconder a falcatrua que foi feita na saída do túnel. Essa é a discussão. Quero adicionar uma outra coisa, na linha do argumento do Carlos Raposo. O processo que envolve a Praia de Sossego, e aí tem nuances de diferença de olhar entre nós, nosso mandato, e o meio ambiente. Eu não considero que planta e peixe sejam apenas eles o meio ambiente. O meio ambiente somos nós também. Existe em Niterói comunidades tradicionais do Quilombo do Grotão e do Morro das Andorinhas, que já foram objeto, inclusive, de lutas com o então promotor aqui, Marcelo Burraten, que um dia foi lá em cima do Morro da Andorinha e derrubou um monte de casas, e nós garantimos o olhar a respeito das comunidades, o valor das comunidades tradicionais.
É o não olhar sobre a comunidade tradicional e a sua manutenção e proteção que faz com que os índios na Amazônia estejam sendo dizimados. Eles eram os donos da terra. Nós, europeus, e depois os africanos, e chegamos aqui depois dos índios. E na hora que nós criamos espaços no território de defesa da ocupação por esses indígenas, que são comunidades tradicionais e originais, donos da terra, todo mundo vai e arrebenta, inclusive faz o que estão fazendo com os índios na visão do atual governo. E aí eu estou falando isso, não significa que Daniel, Macedo, Eurico, Amanda, nós não concordamos absolutamente nada com o que o governo está fazendo com o governo federal. E lembrando, de fato, me somo à lembrança do Siquis, que tanto lutou, perdeu a vida no acidente, mas que tanto lutou por isso. Queria complementar o seguinte: Praia do Sossego. A Praia do Sossego era uma área de proteção da Marinha e tinha 3 casas construídas. 2 dessas casas foram derrubadas por uma ação do Ministério Público Federal. A 3ª casa, entretanto, não está nos limites, segundo estudos antropológicos da Universidade Federal Fluminense, não está na área. O Raposo me citou, o vereador Paulo Eduardo está acompanhando, o vereador Paulo Eduardo está acompanhando aquilo que na época me foi obrigado a acompanhar, Macedo. Tinha 3 casas, 2 estavam em área de marinha, foram derrubadas. Por que o William Douglas não executou a derrubada da terceira casa? Porque ela já estava dentro do limite do município. E aí ele discutiu com o prefeito Rodrigo Neves, nos marcos da mesma discussão que existe em relação ao Quilombo, em relação a Morro das Andorinhas, discutiu o seguinte: não adianta eu tirar pescador, e aí entra Resex, que vive da pesca, e mandar ele no Minha Casa Minha Vida do Fonseca, para ele sair correndo com o barco dele pela Alameda São Boaventura e vir para a praia pescar. Então o juiz William Douglas teve uma intervenção direta que é negocial, ele tem prerrogativa de fazer isso, é um TAC sem usar o nome TAC, junto ao prefeito Rodrigo Neves, para que dentro da área do Parnite, onde já existem construções naquela região ali, fosse escolhida uma área em que, para abrigar o pescador, a família do pescador, eles ficassem perto daquele espaço. Então, não tem uma relação direta entre o que nós estamos discutindo aqui e o que foi discutido na área da Praia do Sossego. A Praia do Sossego foi uma iniciativa válida e merecedora de aplauso do prefeito Rodrigo Neves, discutindo com o William Douglas, de como você, mesmo que seja uma pequena comunidade de pescador, uma família pequena, herdeiro de pescadores no passado, ele fosse preservado ali dentro. Então, Macedo, fechando, amigo, nós vamos ter que fazer um balanço entre nós daquilo que, na minha opinião, é o fundamental, que não é a ampliação dos limites, na linha mais ou menos que o Tinoco abordou. Não é críticas à ampliação dos limites, valores, quantificando quanto ele custa para o governo manter essas áreas sob proteção do meio ambiente. Não tem dúvida sobre isso. A discussão que nós queremos ter, que é o que motivou lá atrás a Corrigenda, a motivação que nós temos para a discussão, os cuidados que nós temos que ter, é no atendimento daquilo que foi iniciativa do Ministério Público, abriu uma ação civil pública, teve aval e aí eu não sei, a presença do Luciano é importante nessa hora, porque ele pode nos dizer a quantas anda essa relação com o Judiciário. Porque o município de Niterói, em 4 de junho, solicitou a suspensão dessa ação do Ministério Público, o juiz não concordou e no dia 13 de julho, deu aval ao Ministério Público a continuidade na cobrança das perícias adicionais, e eu acho que esses quesitos, Macedo... Paulo, para concluir, Paulo, por favor. Esses quesitos é que nós temos que discutir com o próprio Ministério Público fora do âmbito da própria audiência pública. Foi respeitada a demanda do Ministério Público ou não em relação à perícia adicional solicitada pelo Ministério Público, que teve aval do juiz, se eu não me engano, da 5ª Vara Civil de Niterói. Isto independe da gente analisar emendas daqui e da acolá, mas nós temos que fazer discussões, não dá apenas para burocraticamente tratar esse processo como fosse uma audiência pública de LDO.
A audiência pública de LOA, que nós estamos acostumados a fazer e sabemos, inclusive, olhando aqui, olha a participação dos interesses envolvidos não só do mercado, mas também dos ambientalistas. E eu queria aproveitar para mandar um abraço, a gente não vê há muito tempo, eu e o Macedo, em nome do Macedo, ao Paulo Chiades, que eu vi o retratinho dele ali que é um amigo nosso da construção civil, uma pessoa importante na nossa cidade, um cidadão de Niterói, e que está ali quietinho, como é tradicional dele, quietinho assistindo a nossa audiência pública. Macedo, essas são as questões. O que nós temos que fazer pós-audiência deve ser, na minha avaliação, fruto de reunião envolvendo o urbanismo da casa, envolvendo o meio ambiente da casa, as comissões, envolvendo a nossa comissão, que você, em nome da liderança do governo, está conduzindo essa audiência pública. Obrigado, Paulo. Eu queria, antes de terminar a nossa audiência, perguntar ao doutor Carlos Raposo, nosso procurador, se ele quer fazer algum comentário, alguma observação. Doutor Raposo, está por aí ainda? Boa noite. Estou por aqui. Doutor, quer fazer alguma colocação? Do processo, eu até vou deixar o Ministério Público responder, né, já que, enfim, é uma questão que ele falou do processo, mas falou até sobre, pelo que eu estou vendo aqui do processo, até uma manifestação do Ministério Público, eu vou deixar que o Ministério Público responda, tá bom? Ok, obrigado, doutor. Doutor Luciano Matos, Ministério Público, fazer alguma colocação para a gente encerrar? Vamos sim, rapidamente. Fica à vontade, doutor. A ação foi elaborada por uma outra promotora no período que eu não estava aqui. Mais uma vez eu fui ratificar. O pedido desta ação seja reconhecida e declarada a nulidade da corrigenda feita ao decreto número tal, 11.744, de 2014, em virtude de sua inconstitucionalidade e ilegalidade, e, consequentemente, tornar nulos todos os atos subsequentes à publicação, retornando-se ao estado anterior. E os fundamentos são dois. Que não foi feita, essa alteração não foi feita por lei. E, não tendo sido feito por lei, também não houve participação popular e gestão democrática, que são princípios legais, quer dizer, são normas, né, não são princípios estabelecidos na lei como obrigatórios para esse tipo de alteração. E me parece que o que está acontecendo hoje é a etapa não de descumprimento, mas de cumprimento do que foi postulado pelo Ministério Público. Se a lei é boa ou ruim, se ela está sendo feita no tempo certo, isso é importante que haja justamente o debate entre a população, os segmentos interessados. O Ministério Público vai lutar para que esses segmentos tenham voz e possam discutir adequadamente. Então, já deixo aqui um requerimento para que, diante das características desse projeto extremamente complexo, e com várias áreas sendo alteradas, que outro debate seja feito, e mais, que a questão da audiência pública, ressaltando mais uma vez, está sendo objeto de apreciação no Supremo Tribunal Federal, que está decidindo, a partir do caso do Autódromo de Deodoro, se é possível a realização de audiência pública nesse período de pandemia. Mas me parece que o debate é salutar, quanto mais se debater, na verdade, é melhor, sem prejuízo do Ministério Público, posteriormente, avaliando o projeto de lei e outras questões jurídicas que possam surgir, entenda de apresentar algum questionamento judicial, o que não tem nada a ver com a ação já proposta, que está exclusivamente fulcrada ou fundamentada na ausência de lei e na ausência de debate. Mas estou aberto depois ao vereador Paulo Eduardo Gomes, que apresentou um requerimento, para depois debater e melhor analisar toda essa questão. E o Ministério Público efetivamente vai se pronunciar no processo judicial definitivamente no momento oportuno também. Então, muito obrigado aí pelo convite, pela participação, e mais uma vez coloco à disposição de todos os vereadores, de todos os integrantes do Legislativo, do Executivo, e
da sociedade civil para qualquer outro esclarecimento posterior. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado, boa noite. Eu queria aqui agradecer ao doutor Luciano Matos, do Ministério Público, queria agradecer a todos os participantes aí da sociedade civil que participaram conosco online nesse debate, aos companheiros que participaram aqui de forma presencial, ratificando que todos os protocolos determinados pela Organização Mundial de Saúde e pela Secretaria de Saúde do município foram cumpridos com distanciamento, utilização do álcool gel e de temperaturas e outros procedimentos. É possível, vereador Paulo Eduardo, nós já fizemos aqui, inclusive eu já pedi, é possível que se faça, sim, as sessões plenárias de forma presencial, porque esse auditório é grande, dá para a gente fazer, mantendo o distanciamento social, fazer de forma segura, mas essa é uma discussão que tem que ser feita entre todos os vereadores, não é uma decisão de um vereador só. Importante que, de acordo com a Procuradoria do Município e a Câmara Municipal, a participação do Ministério Público da pessoa do doutor Luciano Matos, nós fizemos essa audiência de forma presencial e remota, com a segurança de todos os participantes aqui. É bom que se deixe isso registrado. Eu quero agradecer a presença de todos. Está aqui encerrada a nossa audiência pública. Boa noite a todos, que Deus os abençoe.